O Daniel Guedini foi o primeiro cirurgião de coluna de Minas Gerais a trazer esse procedimento para Minas Gerais. E é uma ideia até inovadora, né? Há 10, 15 anos, não sei, um cirurgião buscou fora do país um procedimento que está se ampliando hoje, né? Como é que foi isso quando você foi fazer? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, eu já te disse, né? Eu sempre gostei de desafios, né? E eu lembro, eu era residente do Dr. Jefferson Soares e do Dr. Rogério, e um dia o Jefferson foi fazer uma dissectomia percutânea, que eu lembro. E, na verdade, é um procedimento que existe até hoje, mas, na verdade, já tem procedimentos mais modernos, e esse procedimento era você introduzir uma cânula guiada por um aparelho de raio-x e a gente conseguia fazer uma cauterização e meio que murchar essa hérnia e diminuir a dor. Mas era limitado para alguns tipos de hérnias, para hérnias contidas, não podia ter extrusão, dependia do tamanho da hérnia também. E nos meus estudos, eu fui ver que tinha a técnica de dissectomia endoscópica. E eu conversei com a Jefferson. Não tinha no Brasil? Não. Tinha, mas tinha em São Paulo, tinha pouquíssimas pessoas fazendo, mas assim, em BH, em Minas, era uma coisa que ninguém fazia. Tinha outras técnicas de cirurgias minimamente invasivas, mas mais relacionadas à colocação de parafuso para artrodese. E nisso eu fui conversar com a Jefferson. Mas e essa técnica aqui? Para você ter ideia, não tinha nenhum material, não tinha nenhum instrumental que seria feito para a gente poder fazer essa técnica. E isso eu estava acabando a minha residência. E aí eu entrei para a Clinorto e continuei investigando, e uma empresa que fornecia material, eles descobriram uma empresa que na época foi uma das pioneiras, e aí eles trouxeram esse instrumental e tinha algumas pessoas que eram consultores para fazer essa cirurgia. E aí eu fiz algumas cirurgias com essa consultoria, e isso foi em 2011. O primeiro caso de Minas foi o meu, foi lá no Hospital Biocó, foi em 2011. E com a ajuda desse outro colega que veio de São Paulo, a gente conseguiu fazer a técnica. O paciente ficou bem, assim, de cara eu já vi, olha, realmente é isso que eu quero fazer, eu consigo ver o disco, eu consigo ver a hérnia, então, assim, foi meio que apaixonante. Problema, né? Exatamente, e todo mundo que começa a fazer a técnica endoscópica, e a gente vê isso lá no curso de Ribeirão Preto, todo mundo que começa a fazer já fica extremamente empolgado, porque a técnica é muito legal, você vê o disco, você vê a hérnia, depois que você tira a hérnia, você vê o nervo pulsando, você fala assim, opa, eu tenho certeza que esse paciente vai ficar bem. Então aí eu comecei a desenvolver essa técnica. Eu fui para Colômbia, né? Fui para Bogotá 2 vezes, que era o curso, um centro avançado de cirurgia minimamente invasiva. Então eu fiz esses cursos, e em 2012 eu fui para a Alemanha para acompanhar o Rutten, que na época era um dos nomes mais fortes da cirurgia endoscópica. Então tinha o Anthony Young nos Estados Unidos e o Rutten na Alemanha. E é engraçado porque a cidade que eu fui, que tinha esse hospital, era uma cidade que devia ter assim, 10 mil habitantes. Assim, chega aqui em Minas, é uma cidadezinha que você... Quando eu cheguei, eu não acreditava. Eu não acreditava, não pode ser nessa cidade. E um hospital de última geração, tudo muito moderno, várias cirurgias endoscópicas por dia, várias doenças sendo tratadas. Então eu fui lá em 2012 e voltei em 2014. Então aí eu vim desde 2011 desenvolvendo essa técnica, e aí em 2018 eu entrei para o grupo de professores desse curso de Ribeirão Preto. E de lá para cá a técnica, os instrumentais têm se desenvolvido muito. E nós temos conseguido fazer cada vez mais tipos de cirurgias, técnicas para vários tipos de doença. E assim, na verdade, o maior beneficiário é o paciente, porque cirurgias que a gente não imaginava fazer com um corte de 8 milímetros, hoje é possível. Então, pacientes de 80 anos, 87 anos, que eu operei a minha última paciente, eu tenho um caso marcado em breve, uma senhora de 90 anos. Então, você não pensaria em fazer uma cirurgia dessa numa paciente tão idosa, uma cirurgia aberta, né?